Senhor presidente, companheiras e companheiros do Colégio Acadêmico, neste Dia Internacional da Educação, transcorreremos sobre o tema A Educação e o Direito, Arte, Ciência e Letras. A Constituição de 88 enumera, em seu artigo 205, as finalidades da educação, a partir da asseguração do pleno desenvolvimento da pessoa, com o que traduz o escopo educacional de abranger o ser humano em sua inteireza, de tal sorte que o processo educacional funcione como preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Negrite-se que se trata da cidadania política e da cidadania social. É a educação voltada para o educando em si, para este no meio social, para o exercício do voto e das funções públicas. Já se vê que a educação está nos alicerces do direito, o qual exige, em qualquer de seus escaninhos, o discernimento político e a sensibilidade humana. Lembremos Paulo Freire: educar é humanizar. Especificamente na área da educação, o artigo 206 da Constituição nos apresenta a principiologia de fundo jurídico, a igualdade de acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Ademais, o diploma constitucional contém princípios jurídicos gerais, nacionais, normatizados, abrangentes de todas as estruturas e atividades, e alcançando dessa forma a educação. Citem-se, no universo do Estado democrático de direito, a dignidade da pessoa humana, a construção de uma sociedade justa, fraterna, solidária, sem preconceitos. Por outro lado, a Constituição é rica de referências à moralidade, à probidade e a valores éticos. A relevância dos princípios adensa-se na medida em que, como enuncia a LDB, a educação abarca os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Voltados para a consecução desse amplo espectro social e firmes em sadias, principiologia e teleologia, educação e direito convergem no contexto social para um vasto conjunto interseção. Pontes de Miranda assinala que, mediante as regras e os princípios jurídicos, consegue o homem diminuir de muito o arbitrário na vida social, a desordem dos interesses, o tumulto do movimento do homem à cata do que deseja ou do que lhe satisfaz algum apetite. Desse modo, educação e direito são partícipes essenciais da vida social, humanizando-a, contribuindo para a sua harmonia. O grande jurisconsulto citado acrescenta: no fundo, a função social do direito é dar valores a interesses, a bens da vida e regular-lhes a distribuição entre os homens. O vocábulo direito engloba três conceitos cognatos: conjunto sistêmico de normas, o poder que nos permite a fruição de bens, assim como de exigir a satisfação por outrem de deveres, e a ciência social, que tem por objeto o estudo dos fenômenos jurídicos. Em todos esses aspectos está presente a inter-relação entre educação e direito. Os liames entre os processos educativos e o mundo jurídico perpassam pela ciência, pela arte e pelas letras.
Já no direito romano, o jurisconsulto Celso definiu: o direito é a arte do bom e do justo. É certo que, a partir da conjugação da atividade teórica com a atividade prática, da mixagem entre ciência e arte, conclui-se que o direito alberga a ambas, respaldando-se na educação a abraçar o ensino, a cultura, é ela fundamental para as várias facetas do agir jurídico, a do legislador, do juiz, do advogado, do administrador público, da empresa, do cidadão. Os fenômenos jurídicos, desde a edição das regras que compõem o sistema normativo, passando por sua incidência sobre fatos sociais, seu cumprimento, execução e aplicação, são passíveis de um tratamento científico. Daí a ciência do direito, de índole social, e que, por seu turno, se relaciona com as mais diversas áreas do saber e do pensar. Desde sempre, a vida jurídica tem recebido os influxos da moral e das religiões. Aliás, a distinção entre direito e moral só veio a ser feita no limiar do século XVIII, embora, já no direito romano, o jurista Paulo afirmasse que nem tudo que é permitido juridicamente é honesto. Ressalte-se que a posição enciclopédica do direito revela suas múltiplas relações com outras áreas do conhecimento e do pensamento humanos, os quais, por isso, em maior ou menor grau, devem integrar o processo educacional do operador do direito. A partir da filosofia, temos a filosofia do direito. Com o realce da lógica, o direito é um sistema lógico. A economia chegou-se a afirmar que os fatos jurídicos seriam subordinados aos econômicos. A ciência política, a ciência do direito é tida, inclusive, como parte da política, na medida em que essa é a ordenação do convívio humano. A ciência das finanças, da administração, as ciências contábeis e atuariais, a informática, vivemos a era do processo eletrônico, a engenharia, cite-se a engenharia legal, a medicina, lembremos a medicina legal, a sociologia, um de seus ramos é a sociologia jurídica, a história das sociedades e dos próprios sistemas jurídicos, a psicologia, psicologia forense, a biologia, acoplada à bioética, a metodologia, indispensável à pesquisa jurídica. Ressalte-se a influência da educação nas letras jurídicas. Como asseverou Cecília Meirelles, o bom uso das palavras e o bom uso do pensamento são uma só coisa. Assim como se afirma que os limites da nossa linguagem denotam os limites do nosso mundo. Chega-se a afirmar que o direito é ciência e arte da palavra, porquanto se manifesta por meio de vocábulos, os quais constituem seu elemento expressional por excelência. Aliás, várias são as academias de letras jurídicas em nosso país. O sistema jurídico é constituído essencialmente por meio de regras escritas, sendo a palavra o continente da norma, cujo conteúdo está na ideia. Daí ser imprescindível uma sólida formação do idioma, sob os ângulos vocabular, gramatical e literário. Isso desde os bancos escolares, tudo alicerçado na leitura dos grandes autores e na prática interpretativa dos textos. Infelizmente, é notório o empobrecimento de nossa língua, sendo visível que o vocabulário se mostra cada vez mais restrito, ao que se soma a condenável censura do politicamente correto, a malsinar palavras e a limitar ideias. Acrescentemos a existência de todo um glossário próprio do direito, o popular juridiquês. Capítulo de incomparável relevância da ciência do direito,
é a hermenêutica jurídica, que se vale de processos exegéticos e diferentes métodos interpretativos na busca do sentido e do alcance da regra. Obviamente, sendo essa escrita, a primeira interpretação é a literal ou gramatical, ponto de partida da exegese normativa, mas, em geral, não o de chegada, porquanto hão de ser considerados outros elementos, lógicos, históricos, sistêmicos, e a própria evolução semântica dos termos empregados no direito. Daí, devemos ter sempre em mente o pensamento de São Paulo. A palavra, isolada, mata, o espírito vivifica. Questão fundamental é a eficácia social do direito. Pressuposto seu é a da eficácia propriamente jurídica, ou seja, a produção de efeitos consistentes na criação, modificação ou extinção de direitos e deveres, individualizados ou coletivos, dotando-os de exigibilidade, mediante o emprego dos instrumentos permanentes e valendo-se do poder de coerção para a obtenção dos resultados pretendidos pelo sistema jurídico e de responsabilização na hipótese de descumprimento pelos obrigados. É esta, contudo, uma eficácia que se passa no mundo das ideias. Mas o direito não existe para permanecer no mundo do pensamento. Nasce ele a partir de fatos sociais e tende a voltar a esse mundo real, para a concretização dos efeitos juridicamente protegidos. Estamos já agora no campo da eficácia social, da efetividade, onde a interação entre educação e direito apresenta viés básico, o da capacidade de sensibilizar o ser humano, no sentido do cumprimento de seus deveres e do exercício sem abuso dos direitos. Isso quer no âmbito da sociedade, quer no nicho governamental. Básico seria, para tanto, introduzir os currículos dos vários níveis estudantis programas de noções de direito, para que cada um conhecesse o básico do conjunto de seus poderes e deveres, como indivíduo, na família, no trabalho, do governo, nos vários setores da sociedade e nela como um todo. A relevância da educação para a efetividade do direito apresenta-se desde a produção das normas, de modo que seus autores estejam imbuídos dos princípios que devam inspirá-los e da formação necessária ao profícuo exercício de suas funções. Se a sociedade, no entanto, desenvolve uma cultura de desobediência, de fraudes, de expedientes que frustram a efetividade normativa, numa ambiência de diferenciação entre leis que pegam e outras que não pegam, corre o meio social o risco de sua desagregação. Verifica-se a invocação abusiva do que se considera liberdade, pelo desconhecimento da diferença entre, de um lado, a liberdade individual, que é direito fundamental, absoluto, da pessoa humana, e que, portanto, não admite limitações ou restrições, e, de outro, as liberdades, que são institucionalizáveis juridicamente, de modo a evitar os conflitos interpessoais, assim como o sacrifício do interesse coletivo. Igualmente, tornam-se cada vez mais elevados os índices de criminalidade, em meio à cultura da violência, da prevalência dos instintos sobre os sentimentos, do estrambótico, da perversidade. Não olvidemos que a Constituição submete os meios de comunicação ao dever de priorizar as finalidades educativas e culturais e a obrigação de respeitar os valores éticos da pessoa e da família. Longe do cumprimento dessa agenda obrigacional, esses meios e os de interação de pessoas e grupos
se tornam instrumentos de deseducação, de anti-educação, de desinformação, divulgando o desrespeito, a hostilidade e poderíamos chamar, na atualidade, o exi-BBB-sionismo. E a violência, de há muito, chegou às escolas. O bullying, o assédio, a desobediência ao professor. Contrariando a Constituição, criam-se organizações paramilitares, as milícias, que dominam territórios, excluindo a própria jurisdição estatal. O crime se organizou melhor do que o Estado, e a representatividade política viciou-se, tornou-se corporativa, e aos poderes públicos ascenderam os mandatários desses grupos. Aprofundam-se gravemente os problemas da miséria absoluta, da fome, da carência habitacional, da falta de perspectivas, inclusive no campo empregatício. Tudo agravado pela limitação e pelos desvios de recursos que, pela Constituição, obrigatoriamente deveriam ser aportados à educação, à saúde e ao saneamento. Exemplo de triste atualidade é o da resistência, da rebeldia às medidas de preservação da saúde, em face da pandemia, caracterizadoras de situação de grave excepcionalidade. Em tal ambiente, difícil a obtenção de uma concreta eficácia social de um direito sadio. A educação é a base da civilização, em cujo contexto se insere o direito. O Papa Francisco, no lançamento em 2020 de seu Pacto Global de Educação, salientou que devemos ter a convicção de que habita na educação a semente da esperança. Uma esperança de beleza, de bondade, de harmonia social. Assinalou a necessidade de uma nova educação que promova a transcendência da pessoa humana, seu desenvolvimento integral e sustentável, o diálogo intercultural e religioso e os encontros pela paz e abertura a Deus. A Agenda 2030 da ONU enuncia que a sustentabilidade exige a garantia de uma educação de qualidade inclusiva e equitativa, de uma educação voltada para o desenvolvimento e um estilo de vida sustentável dos direitos humanos, da igualdade de gênero, da promoção da cultura pacífica e não violenta, a cidadania global e a valorização das diversidades culturais. Somente com a observância desse rol de nobres propósitos tem o direito condições de cumprir sua superior missão de realizar a justiça social. Muito obrigado.